Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre literatura. O nosso combinado é trazer livros mais teóricos aqui nas nossas discussões, nos nossos comentários e também trazer alguns livros mais, assim, de literatura, né? E literatura clássica, literatura russa, assim como a nossa primeira discussão que já tá aqui no canal. É uma literatura russa e é do autor Fyodor Dostoiévski, porque eu tô querendo me aventurar nesses livros dele e espero que vocês também. O critério para eu escolher os primeiros livros com o Dostoiévski é que ele foi considerado um dos maiores psicólogos que já existiram, mesmo ele não sendo um psicólogo. E inclusive aqui atrás, na partezinha escrita que vem aqui do livro, né? Fala sobre Freud, né? Que neste livro a gente vê uma pré-figuração das ideias de Freud acerca do inconsciente. No tempo que esse livro foi escrito, ele foi escrito em 1864, ainda não tinha a psicologia. A gente não tinha ainda essa psicologia como a gente tem hoje, mas ele já lembrava, já falava pra gente sobre essa parte mais profunda do ser humano, esse subsolo, né, que pode ser uma referência ao nosso inconsciente, a essa parte mais profunda da nossa mente. Então, olha só o quanto que esse livro é importante, né? Ele foi uma referência depois para Freud, ele escreveu falando sobre psicologia pra gente, né, para as pessoas da época também, mesmo a psicologia ainda não existindo, não sendo ali, né, concreta, não sendo considerada uma ciência, né, a psicologia ainda não estava formada, não existia, por exemplo, faculdade de psicologia nessa época. E ele também foi uma influência para Nietzsche, que também é um outro filósofo bem famoso, conhecido, né, e tal, que é um pouco polêmico também e que a gente vai estudar sobre ele ainda um pouco mais. Bom, o que nós temos aqui nesse livro? Esse livro foi escrito em 1864, então ele foi publicado em uma revista, a revista Época, do Dostoiévski, após a outra revista dele foi fechada por censura. Então, na época, o czar da época, ele censurava muitas pessoas que tinham essas críticas literárias e tudo mais. Nós vamos ter esse livro aqui dividido em duas partes. A primeira parte, a gente vai ter o subsolo e a segunda parte, a propósito da neve molhada. É um livro curtinho, tá bom? Então, assim como o outro que a gente leu dele, esse livro aqui tem um pouquinho mais de 100 páginas, 147 páginas de leitura, uma leitura tranquila, assim, de se fazer, um pouco perturbadora, por causa desse narrador, né, que vai narrar em primeira pessoa, e ele já se considera extremamente doente nas primeiras frases ali, né, não é nem na primeira página, é na primeira frase do livro, ele já vai falar assim: sou um homem doente, sou um homem mau. Deixa eu abrir aqui. Sou um homem doente, sou um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Por isso, o homem do subsolo, que nunca é nomeado aqui. Por que ele nunca é nomeado? Bom, aqui, logo no início, nós temos uma nota do próprio autor. Nossa, bati com tudo. O próprio autor, o Dostoiévski, ele vai falar aqui pra gente que tanto o autor como o texto dessas memórias são naturalmente imaginários. Todavia, pessoas como o seu autor não só podem, mas devem até existir em nossa sociedade. Então, o narrador aqui, ele é alguém que está presente na nossa sociedade e pode, inclusive, estar presente dentro de nós. Esse ser abominável que vai ser narrado aqui está dentro de cada um de nós. E desde que consideremos as circunstâncias em que, de um modo geral, ela se formou. Na primeira parte, então, a gente vai ter essa apresentação desse homem do subsolo. Ele vai falar sobre si, ele vai dizer o quanto ele é doente, ali ele vai se revelar
um tanto quanto pessimista. Ele vai introduzir muito questionamento sobre a vida. Por que vivemos, né? Será que o ser humano sente prazer na dor, sente prazer no desprazer? Vai se revelar muito paradoxal, muito dual. As falas dele se contradizem assim ao longo da apresentação que ele faz sobre ele mesmo. Ele faz algumas reflexões como uma pessoa rancorosa, uma pessoa que tem raiva da vida, uma pessoa que não está satisfeito e não está aceitando as circunstâncias da vida, o sofrimento inevitável da vida, como dizia o Viktor Frankl. Ele não aceitava, ele tinha essa raiva da vida, dele mesmo, mas, ao mesmo tempo, o homem do subsolo é um homem extremamente narcisista, com um amor próprio muito elevado, e esse amor próprio faz com que ele trate mal as outras pessoas, faz com que ele se ache melhor do que as outras pessoas. Mesmo quando ele faz coisas ruins, na fala dele, ele vai trazer como se isso fosse legal, como se isso fosse incrível, sabe? Eu marquei aqui uma parte em que ele vai falar que ele é um homem culto e evoluído, e logo depois ele vai falar que ele mentiu. Eu menti de um modo desavergonhado e agora também não tenho vergonha. Olha só, um pouquinho antes ele diz que ele é culto e evoluído, né? Ele é mais evoluído do que o nosso tempo, do que os homens do nosso tempo. E depois ele vai dizer que ele mentiu de um modo desavergonhado e que agora ele não tem mais essa vergonha. Então aqui ele vai mostrar isso, sabe? Que ele se acha esperto, melhor do que os outros, culto e evoluído, e ao mesmo tempo ele mente mesmo, ele mente sem vergonha. A primeira parte aqui, então, a leitura, ela não é tão agradável assim, justamente por esse ar bem psicológico, esse ar de perturbação que vai trazer. Ele é um homem extremamente perturbado, sabe? Ele fica justificando seus erros, ao mesmo tempo ele se acha mais do que os outros, ele demonstra uma certa soberba até com as pessoas que estão lendo, sabe? Ele tá conversando com a gente que está lendo e ele demonstra essa soberba, sabe? Ele acha que ele tem uma consciência mais evoluída e que o homem normal talvez não sofra tanto quanto ele porque tem uma consciência hipertrofiada. Ao longo aqui do livro eu fui anotando assim nas bordas algumas características dele assim que eu ia percebendo. Então ele sentia culpa e ao mesmo tempo ficava comovido até a alma. Ele se revoltava contra as próprias leis da natureza. O homem do subsolo tem essa característica extremamente vitimista. Lembra que a gente conversou sobre o livro Evasivas Admiráveis aqui no canal? Falando sobre o homem devasso que culpa a estrela pela sua própria devassidão. O homem do subsolo é esse homem. Em alguns momentos aqui, ele vai trazer esse vitimismo, sabe? Ele vai falar que se não fosse a família que ele tinha, essa família desestruturada, né? Se ele tivesse realmente uma família, ele não seria dessa forma. E com certeza é por isso, é por essa. Daí que vem a origem do seu sofrimento e da arrogância que ele tem, né? Dessa raiva perante a vida que ele tem. A gente vai poder se identificar em alguns momentos. Mesmo esse homem do subsolo sendo abominável, ele vai trazer pra gente coisas que às vezes estão inconscientes até em nós e nas outras pessoas. Por isso essa literatura é extremamente rica. Ela traz uma riqueza, assim, de detalhes que a gente consegue perceber que isso realmente acontece na vida humana, mesmo que a gente não esteja atento, a gente não perceba, sabe? Às vezes a gente ignora e às vezes a gente realmente não quer ver, sabe? Isso, sabe aquela coisa do ser humano que todo mundo tem, essa natureza que todo mundo coloca embaixo do tapete e ninguém confessa? O homem do subsolo, ele vai estar falando isso pra gente com todas as palavras. Então, esses grandes autores, como Dostoiévski, é extremamente rica a leitura, porque ele nos mostra a realidade, esfrega a realidade assim na nossa cara, sem dó, e isso é uma das partes mais ricas de ler literatura. Enriquecer esse imaginário, entender
essa dimensão trágica da vida humana, os grandes autores e os clássicos falam isso de uma maneira surreal, assim, pra gente. Aqui, ó, por exemplo, ele vai trazer esse vitimismo que ele mesmo se coloca nesse vitimismo. Quantas vezes me aconteceu, por exemplo, ficar ofendido não por um motivo determinado, mas intencionalmente, e eu mesmo sabia por vezes que me ofendera por nada, que aceitara voluntariamente a ofensa. Mas essas coisas levam uma pessoa a tal estado que, por fim, ela realmente fica ofendida. Olha só, então a pessoa mesmo se colocando, ele mesmo se colocando nesse lugar de vítima, algo que muitas pessoas fazem, inclusive talvez você já tenha feito. Eu me identifiquei muito com esse texto, porque às vezes a gente realmente vê que não tem necessidade de dar tamanha importância e relevância para um certo acontecimento. E a gente acaba se colocando naquele lugar de forma voluntária. Isso acontece mesmo e ele vai revelar aqui pra gente com todas as palavras. Coisa que, por exemplo, a gente nunca conseguiria expressar se a gente não entrasse em contato com um clássico como esse. O homem do subsolo é aquele tipo de homem que o umbigo dele é o centro do universo. Ele exige as coisas das outras pessoas. Então ele tem esse narcisismo, esse autoamor extremo que ele acha que as outras pessoas têm que se ajoelhar aos pés dele, sabe? Que ele realmente exige respeito, mesmo ele não sendo um cara respeitoso. Então ele quer exigir determinada atitude das outras pessoas. A gente consegue ver muito isso atualmente, isso é extremamente atual. Pessoas que não têm um comportamento adequado e querem exigir isso da outra pessoa, sabe? Ou até em relação à sociedade, querem exigir algo da sociedade. Essa pessoa que tem o umbigo dela como centro do universo, tem esse auto-amor excessivo, esse narcisismo e ao mesmo tempo quer exigir essas coisas da sociedade, do Estado, da cultura que os outros têm que fazer por ela, que nem ela mesma faz por si, enfim. É algo realmente profundo que a gente pode tirar diversas reflexões desses textos aqui, inclusive coisas aqui que talvez eu não tenha captado, em uma segunda leitura a gente pode captar. É muito rico, eu recomendo demais que vocês leiam, mesmo sendo uma leitura um pouco mais pesada, não é tão leve quanto Noites Brancas, que a gente leu no nosso vídeo de literatura anterior. Eu anotei aqui no início do livro que esse livro aqui se resume a uma frase que eu vi no Instagram esses dias. Eu sou egoísta, me fechei na minha bolha porque ninguém me colocou no pedestal. Esse amor próprio excessivo. O homem do subsolo, ele se coloca lá no subsolo mesmo, ele gosta de ficar sozinho, ele argumenta que ele gosta de ficar ali com a literatura dele, com os livros dele, mesmo que até isso irrite ele às vezes, mas é nesse lugar que ele gosta de estar. Ele não gosta de socializar, ele não se esforça para estar com as outras pessoas, ele não gosta de sair, prefere ficar ali sozinho no subsolo dele. Então ele meio que se fechou na bolha dele mesmo, porque as pessoas não colocam ele no pedestal, porque as pessoas não dão o devido reconhecimento a ele, as pessoas não tratam ele como ele quer ser tratado, e por causa disso ele tem essa visão extremamente pessimista da vida ao mesmo tempo. Então é realmente um paradoxo aí que às vezes se torna realmente perturbador assim na leitura. Ele tem um amor próprio muito grande e ao mesmo tempo que ele tem esse amor próprio, ele tem uma insegurança. Ele se vê maior que os outros porque ele não quer se colocar ali naquele lugar de igualdade com as outras pessoas. Então ele se sente inseguro e por isso ele se coloca acima. Olha só que complexo, que profundo isso é. Por isso que ele é dessa forma, desse auto-amor excessivo, desse narcisismo, porque ele é inseguro e ele precisa se colocar acima das outras pessoas na hora de ter essa relação. Então, ao mesmo tempo, ele tem inveja da outra pessoa, em alguns pontos ele demonstra isso. E aí, por isso também, ele se coloca acima e trata a outra pessoa com desdém. Então, em vários momentos, a gente vai ver ele tratando mal as outras pessoas e realmente falando isso pra gente, sabe? Repassado de raiva e desdém, eu não lhe respondia. Ele se lisonjia, ele se acha incrível por fazer isso, por tratar as outras pessoas com desdém.
Ao mesmo tempo que ele invejava essa pessoa, que ele tratava a pessoa com desdém, ele olhava, ele falava sobre a pessoa, ele admirava, sabe? A pessoa. Então é algo realmente profundo assim. Ele fala mal das pessoas, mas ele diz que as pessoas que o tratam mal. Ele mente em vários momentos e ele vai falar na cara dura mesmo: eu menti e eu não tô nem aí, sabe? É isso e é isso. Bom, voltando aqui pra trama da história, na segunda parte ele vai narrar 3 acontecimentos ali que ocorreram com ele e que marcaram ele, né? Então ele vai voltar lá pros seus 25 anos, vai falar como ele era tratado na escola, que ninguém reconhecia o prodígio que ele era, ninguém o tratava tão bem e ao mesmo tempo também ele se sentia menos e por isso ele se colocava acima. E aí ele vai se encontrar com essas pessoas aí da escola, ele vai ser um tanto quanto vergonhoso, assim, sabe? Vai dar uma vergonha alheia, porque ele vai realmente querer entrar naquele meio com aquelas pessoas que não são amigos dele, são colegas dele, e ele vai fazer uma anarquia ali, ele vai fazer os outros passarem vergonha, ele vai falar coisas que não devem ser faladas. Claramente dá pra ver que aquelas pessoas realmente não querem ele ali, não querem tanto ele ali, e ele vai ficar insistindo e vai continuar tendo atitudes desagradáveis por vontade própria, digamos assim. Ele tem a consciência de que ele tá sendo chato, de que ele tá sendo desagradável, mas ele continua sendo chato e desagradável e continua ali, continua implicando com aquelas pessoas. Então é um momento que eles vão fazer uma despedida para um dos amigos, para daqueles amigos ali, e ele começa a tratar todos mal, ele quer sair num duelo com eles, ele... Só sei que no final ele fica excluído em um canto e ainda fica olhando aquelas pessoas, esperando que elas venham até ele, que aqueles homens peçam desculpa pra ele, que reconheçam o quanto eles precisam dele e rastejem aos seus pés. Só que isso é pura ilusão da cabeça dele, né? Desse subsolo, desse inconsciente dele aí. Porque ele realmente foi desagradável e as pessoas não estão nem aí pra ele. Mas ele quer que aquelas pessoas venham aos pés dele, e se aquelas pessoas não vierem aos pés dele, ele vai ficar com mais raiva ainda. Bom, uma situação extremamente peculiar. Outra situação é ele querendo se vingar por uma trombada que deram no ombro dele, né? Um general, não lembro exatamente, mas que bateu nele assim na rua e ele começa a planejar uma certa vingança. Então, olha esse colocar um peso em coisas que não tem, sabe? Ao longo desse livro aqui, a gente vai conseguir perceber que esse homem de subsolo é extremamente nihilista, né? Ele esvazia as coisas. Ele traz também esse ar de romantismo, de sentimentalismo. Ele critica também um pouco da ciência, que na época era uma crítica social, assim, e continua sendo pertinente hoje. Ele vai ser um cara relativista, vai colocar o eu no centro. O terceiro fato, então, que ele vai trazer pra gente na segunda parte é que ele se encontra com uma mulher, que ela é uma prostituta, e ele vai fazer um discurso extremamente cansativo de ler até, porque só ele fala, ele tá dando ali uma lição de moral naquela mulher, né, falando sobre como será a vida dela no futuro, sobre o que vai acontecer com ela se ela continuar dessa forma. E ao mesmo tempo só ele fala, sabe? Ele não se importa nada com ela. Ele tá falando de uma forma que meio que tentando ajudar. Então ele tenta ser bom, ele tenta ser mal, mas ele diz que ele não consegue ser bom nem mal. Ele começa aquele discurso falando, mostrando para aquela mulher o quanto que vai ser horrível para ela aquela situação que ela tá, se colocando em uma posição até de ajudar, mas ao mesmo tempo ele sabe que o discurso dele tá sendo um tanto quanto pesado e ele não se importa com isso. Ele mesmo fala que é para ela chorar mesmo, né? Que é para ela se sentir meio mal mesmo. Não lembro exatamente com que palavras ele falou isso, mas só sei que a mulher vai se acabar de chorar, ela vai ficar muito mal e ele vai dizer, bom,
tem que sofrer mesmo, sabe? Meio que isso, ele vai... tem que ver realmente a vida como ela é, né? Desse jeito horrível. Aí ele vai mostrar esse pessimismo que ele tem. Aqui uma parte que eu queria ler. Nessa parte com a Lisa, né? Que é essa mulher prostituta que ele machuca, assim, com as palavras e ao mesmo tempo tenta ajudar dessa forma bem paradoxal. Bem, e se ela de repente der uma gargalhada, onde irei parar, né? Assim que ele termina de falar, ele pensa assim, né? Bem, e se ela de repente der uma gargalhada, onde irei parar? Este pensamento deixou-me furioso. Em vários pontos aqui do livro, ele vai se revelar furioso apenas por causa do que ele tá pensando, do que ele tá imaginando. Por causa dessa opinião dos outros, que ele também tem esse medo da opinião dos outros, sabe? Porque ele mesmo não se enxerga tão bem e ele acaba projetando que as outras pessoas também não o enxergam tão bem e ele acaba sendo ruim mesmo, já que, né? Chutar o balde. No final do meu discurso, eu ficara realmente exaltado e agora o meu amor próprio, de certo modo, sofria. O silêncio prolongava-se, quis até dar-lhe um safanão. Olha só, então, essa necessidade de reconhecimento que ele tinha. Ele falou, houve um silêncio ali, e por causa desse silêncio ele quis socar, ele quis dar um safanão naquela pessoa, porque isso feriu o amor próprio dele. Então, essa necessidade de reconhecimento vai ser mostrada em muitos pontos aqui no livro. Ao mesmo tempo que ele precisa desse reconhecimento, olha só a dualidade aqui, paradoxo. Ao mesmo tempo que ele queria essa necessidade de reconhecimento, ele tinha medo dessa opinião. E ao mesmo tempo, por isso ele ficava ali exaltado, irritado, com raiva da vida e daquela situação e da pessoa, até da pessoa. Ele mesmo fala que ele descontava na pessoa porque isso fez ele se sentir mal, né? Então, esse amor próprio elevado levava ele a fazer isso, né? Feriu aqui o meu amor próprio, eu me amo tanto que eu vou te machucar porque você não correspondeu às minhas expectativas. Aí ele se colocava nesse lugar de vítima, né? Que muitas vezes é um amor próprio excessivo, né? Porque, poxa, ninguém fez o que eu queria, então, nossa, como eu sou uma vítima. E aí isso traz ao mesmo tempo uma raiva da outra pessoa. Aqui na página 136 ele vai confirmar isso pra gente. Eu estava enraivecido contra mim mesmo, mas naturalmente ela é que devia sofrer as consequências. Bom, esse então é o homem do subsolo. Esse homem do subsolo que pode ser considerada a parte mais escura, mais funda do nosso inconsciente, ou pode ser também apenas um cara aí que muitas pessoas talvez se identifiquem e ao mesmo tempo fiquem enojadas, fiquem perturbadas com o modo que esse homem é, com o modo que esse homem fala sobre si mesmo, com o modo que ele fala sobre a vida, com o modo que ele trata as outras pessoas. Vai revelar então nesse livro aqui realmente as partes mais baixas do ser humano, que está aí dentro de todos nós, revela mais em algumas pessoas, menos em outras. Vai ser uma reflexão, então, extremamente profunda, extremamente detalhada, sabe? Bem feita, a gente vai realmente conseguir captar muita coisa aqui. Vai ser, então, realmente um livro extremamente psicológico, porque tá meio que falando sobre o inconsciente, sabe? Nos mostrando essa parte mais baixa da nossa mente. Então, mesmo que não tinha psicologia na época, ele tá falando aqui sobre algumas ideias que Freud vai usar posteriormente, né? Ele meio que faz uma pré-figuração das ideias de Freud acerca do inconsciente. É isso, então, um livro bem curtinho, bem bom assim de ler, né, digamos, não é tão bom quanto o outro, que é bem mais levinho, uma história mais legal, um romancinho. Esse aqui já é mais profundo, mais psicológico, mais perturbador, vai revelar realmente essa natureza humana, mas é extremamente maravilhoso para quem tá buscando entender a profundidade da alma humana. Aqui vai revelar as faculdades mais baixas do ser humano, as possibilidades de ir lá pro fundo do poço do ser humano, e é muito importante que psicoterapeutas, que pessoas que estão buscando se desenvolver entendam sobre
essa parte baixa do ser humano, tanto também quanto é importante a gente reconhecer também, conhecer as partes elevadas do ser humano. A gente precisa entender essa dimensão, essa possibilidade, né? Essas possibilidades do ser humano, até onde o ser humano pode ir, qual é essa potência. A gente precisa conhecer isso, o que carece muito hoje em dia, porque a gente não tem um imaginário bem desenvolvido, as informações já são entregadas assim pra gente prontas. Então por isso que é muito legal você mesmo pegar esse livro, tirar suas próprias conclusões, ver o que você entendeu, o que você pegou daqui, o que você não pegou, né? Às vezes, quando talvez você se pegue tendo alguma atitude parecida com o Homem do Subsolo, você pode se frear, você pode entender a outra pessoa quando ela tem alguma atitude parecida com o Homem do Subsolo. Bom, essa foi a nossa investigação, então, sobre esse livro aqui. Talvez a gente faça outras, talvez, no futuro. Esse livro vai voltar aqui, com certeza. Eu quero explorar um pouquinho mais, então essa é a nossa intenção aqui, né? Ir explorando os livros, entendendo, sempre fazendo essa relação com a psique humana. Com esse livro aqui, então, de literatura, a gente conseguiu enriquecer o nosso imaginário, a gente conseguiu entender a dimensão da alma humana, até onde ela pode ir, a gente entendeu um pouquinho do inconsciente, do que ocorre ali na nossa confusão mental. É um livro perturbador que a gente pode, talvez, voltar em outras reflexões aqui, porque eu não consegui ir tão fundo, eu senti que tem mais potencial aqui para ler esse livro, com certeza eu vou ler em algum outro momento da minha vida. Bom, os próximos livros aqui, então, para quem gosta de acompanhar as nossas leituras, né, acompanhem, porque tá sendo muito incrível, cada livro tá ligando um no outro, então assista os livros anteriores, acompanhe os próximos livros. A princípio, nós vamos ler A Falta de Sentido, do Viktor Frankl. Tô super animada para ler esse livro aqui. Um desafio para a psicoterapia e a filosofia. A gente tem muito nesse livro aqui, Memórias do Subsolo, essa falta de sentido. E aqui a gente vai entender um pouco mais da teoria com o Viktor Frankl. Muito, muito maravilhoso. Depois, um próximo livro também é Modernos Degenerados, a modernidade enquanto racionalização da perversão. Então tem tudo a ver também com os livros que a gente já leu até aqui, com os livros de literatura, né, como por exemplo esse. Então vamos trabalhar mais com esse. Foi isso então, um beijo, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever, de deixar o like e comentar se você chegou até aqui, coloca aqui na descrição, cheguei até aqui, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que você achou do vídeo, sei lá, só pra eu saber. Um beijo e até o próximo vídeo.